Olá galera, tudo beleza? Professor Jefferson aqui na área novamente e hoje eu vou continuar falando de Freud, porém eu vou aprofundar um pouco mais os conceitos com vocês. Eu vou ir um pouco além daquilo que já foi apresentado tanto o ano passado como agora este ano sobre a estrutura psíquica que existe na nossa constituição do id, do ego e do superego. Tá? Eu vou apresentar alguns conceitos que vão ajudar a interpretar melhor esta relação, que ela é um pouco entroncada. E para isso, eu vou trazer aqui para vocês algumas análises apresentadas na obra mais madura do Freud, uma das principais obras ali no período de maturação do pensamento freudiano, quando ele já tinha inclusive abandonado alguns conceitos. Por exemplo, a interpretação dos sonhos já estava um pouco distante do seu radar, e ele agora começava a olhar um pouco mais para a construção da sociedade, também sob influência de Schopenhauer, de Nietzsche, filósofos que analisaram essa relação entre os valores e o comportamento. E esta é a pauta do nosso bimestre, a análise entre valores e comportamento humano, a cultura humana. Tá? Então, esta obra do Freud, Mal-Estar da Civilização, ela é concebida em 1929 e publicada em 1930. Tá? Então ela já vai trazer ali umas questões muito importantes naquilo que nós chamamos de pós-modernidade. Esse conceito de pós-modernidade nós vamos ainda trabalhar lá no futuro. Tá? Neste ano ainda, se eu não me engano, no terceiro bimestre, nós vamos trabalhar o conceito de pós-modernidade e o que ele representa. Tá? Então, nesta obra, o Mal-Estar da Civilização, Freud deixa evidente que, na ótica dele, a cultura produz mal-estar na humanidade. Então o que ele quer dizer com isso? Que nós somos animais, que temos uma pulsão, um instinto, e essa palavra pulsão e instinto, elas se relacionam, porém existe uma diferença entre instinto e pulsão que eu vou explicar mais à frente. Tá? Mas basicamente a cultura ela é anterior aos indivíduos, e ela produz um conjunto de elementos que vão suprimir a vontade e as pulsões dos indivíduos. Ou seja, nós, enquanto indivíduos, animais, tentamos subverter a cultura e a cultura tenta nos subverter. Ou seja, a cultura ela nos domestica, ela nos suprime as liberdades à medida em que nós vamos nos desenvolvendo. Então existem alguns estágios nesse processo de introjeção dos valores culturais que vão nos condicionar a realizar certas atividades ou exteriorizar certos comportamentos em detrimento de outros comportamentos. Resumidamente, a cultura ela vai determinar as regras do jogo para que você consiga transitar em sociedade. Tá? Então isso porque há uma contraposição entre a civilização e as exigências produzidas pela pulsão, já que um subverte o outro. Com isso, o indivíduo acaba abrindo mão de si mesmo e se sacrificando em essência. Tá? Aqui faltou um em aqui, tá? Mas é em essência. Ou seja, você terá que se adaptar aos desígnios de uma determinada cultura. Tá? E aqui aparece, no nosso caso, no caso da cultura ocidental, um conceito que é muito importante, que é a ideia de sentimento de culpa, que também está relacionado com a ideia de ressentimento. Tá? Então o sentimento de culpa é algo que nos escapa ao entendimento, porque você sente, ele é um pathos. Lembra que eu falei para vocês disso? Ele se impõe, mesmo que você não acredite nos valores de uma determinada cultura da qual você faz parte, esse sentimento de culpa ele vai aparecer na superfície, porque ele pode ou estar no subconsciente por conta de um trauma e algo que faça com que você se desloque da normalidade, ou ele pode se impor por conta da relação que existe entre o indivíduo e o coletivo, uma vez que o coletivo ele vai marginalizar os indivíduos que não estejam em conformidade com os princípios e valores da maioria. Então, esses indivíduos que compõem o rebanho, como Nietzsche falaria, eles vão produzir uma sensação que é o sentimento de culpa, que é a ideia de que um indivíduo, se não agir em conformidade com a maioria, ele pode se sentir culpado, né? E essa culpa ela também tem um aspecto jurídico. E a ideia de ressentimento também. Se você não consegue se adaptar a uma determinada cultura, aquilo pode produzir uma sensação de ressentimento, de
regurgitação, né? Você vai ficar sempre relembrando daquilo, e aqui para o Freud isso também tem uma compreensão que é bem específica na ideia de recalque. O que é o recalque? É você ficar sempre relembrando, requentando aquelas infelicidades, aqueles fracassos, e sempre se colocando em comparação a outros indivíduos que não tiveram essa mesma condição. Então isso vai fazer com que você estabeleça uma relação de distanciamento com os outros, né? E o outro, ele vai se apresentar cada vez mais ameaçador para você. E essa ideia, inclusive, que o Sartre apresenta pra gente, de que o inferno são os outros, porque o outro, em sua aleatoriedade, né, em sua forma aleatória de ser, ele pode, mesmo desse jeito, te causar mal-estar, seja na figura de uma representação cultural, como por exemplo um papa que representa um cânon cultural, seja na figura de um professor, que ele tem uma autoridade moral sobre você. Então, muitas vezes, o outro, aquele externo a mim que está dizendo o que eu tenho que fazer, ele sim representa uma forma de mal-estar, de desconforto, tá? E é exatamente isso que o Freud traz no mal-estar da civilização. Essa ideia de que o elemento externo, ele sempre estará todo o tempo criando imperativos, imposições, formas de me controlar, tá? Isso não é necessariamente bom ou mal, tá? O Freud não está dizendo que a civilização é um mal a ser combatido. Não é isso. O Freud ele está apenas descrevendo como o processo histórico civilizacional funciona. É dessa forma que ele funciona, e possivelmente ele sempre vai funcionar dessa forma. Uma força que é muito maior do que o indivíduo, que exerce um condicionamento sobre nós, indivíduos, tá? Então aqui, galera, dito isso, eu vou trazer alguns dos principais conceitos que o Freud utiliza para interpretar essa relação. Então, segundo a teoria da personalidade de Freud, o princípio de prazer é o que guia o id. Nós nascemos com este princípio de prazer, ou seja, desde lá de quando nós surgimos no mundo, o animal homem, né, ele tenta buscar o prazer em detrimento do desconforto. Então isso já é inerente à nossa constituição. Então isso quer dizer que o id é sua força propulsora. Sabemos que o id busca é a satisfação imediata dos impulsos humanos. E aqui, pessoal, entra uma coisa muito importante, porque se você, eu digo você, eu e todas as pessoas que viveram, vivem e ainda vão viver no nosso planeta, não conseguirem superar esta frustração, que é não poder fazer o que se quer, né, nós vamos ter aqui um desconforto ainda maior. Porque se você não consegue entender, passar desse estágio do princípio de prazer a qualquer custo, você se torna o quê? Um hedonista. Um hedonista é alguém autodestrutivo e mimado. Então, para o Freud, faz parte do processo de adequação e desenvolvimento do homem sair dessa condição de princípio de prazer como algo expansivo, e que a única coisa que vale a pena é o princípio de prazer, para adentrar naquilo que ele chama de princípio de realidade. Nós já vamos falar sobre isso, tá? Então, por sua vez, o princípio de prazer, ele nos impulsiona a um caráter de desejo ou de necessidade primária. Sendo o princípio de prazer a força motriz do id, podemos concluir que ele tem como único objetivo satisfazer nossos impulsos primitivos, tá? Então essa é uma das características principais do id. Esses impulsos primitivos podem ser identificados na fome, na raiva ou no apetite sexual, na expressão sexual, tá? Então eles aparecem aqui em diferentes formas e com diferentes intensidades, vai depender de como eu vou lidar com isso dentro da cultura da qual eu faço parte, tá? Então, dito isso, nós saímos do princípio de prazer, que faz parte do desenvolvimento dos indivíduos, e entramos no princípio de realidade. Então, o princípio de realidade é quando eu já entendo que naquele contexto externo a mim, eu tenho que me adaptar. Então, quando eu compreendo que eu não posso fazer só o que eu quero, que eu tenho que me adaptar às condições sociais impostas, externas à minha vontade, eu saio da relação de prazer como algo expansivo, e eu vou entender agora que eu, enquanto indivíduo, faço parte das mesmas condições de possibilidade de outros indivíduos. Isso o Freud vai chamar de princípio de realidade. Então, enquanto o id é guiado pelo princípio de prazer, o ego é guiado pelo princípio de realidade. Então, lembrem que eu falei para vocês que o ego, ele é o resultado
de duas forças, que é o id e o superego, então o ego ele ainda tenta manter aspectos do id, porém sem o elemento expansivo. Ele vai se adaptar, vai tentar adaptar os seus prazeres, as suas necessidades ao que é imposto externamente falando, tá? Então sua principal função é satisfazer o máximo possível os desejos do id, mas de uma forma socialmente adequada. Ou seja, eu não vou beber em trabalho, mas eu posso beber em casa. Eu não vou fazer brincadeiras idiotas a todo tempo, mas com os meus amigos mais próximos, e daí é a necessidade de ter esses amigos mais próximos para poder falar coisas que eu não falo habitualmente no ambiente de trabalho, no ambiente de escola. Tá? Então, o princípio de realidade ele vai tentar burlar, de certa forma, essas condições que são bem hostis ao id, né? Então, aqui, repetindo de novo, de uma forma socialmente adequada, né? Nesse sentido, o princípio de realidade se opõe ao princípio de prazer, mas não para anulá-lo. Sua função vai no sentido de mediar os impulsos do id para que eles sejam satisfeitos de acordo com os princípios morais da realidade social. Ou seja, o princípio de realidade ele vai respeitar em certa medida o superego, né? Ou o supra-eu, como também nós podemos encontrar essa nomenclatura, né? Supra-eu, porque ele está acima do ego. É algo que eu tenho que respeitar porque eu estou numa relação social de dependência, já que eu sou um animal político. Eu sou, segundo o Aristóteles mesmo, um animal político que tem que sempre se preocupar primeiro com o público, depois com o privado. Tá? Então, o princípio de realidade ele dá essa mobilidade necessária para que possamos ainda assim manter certos elementos importantes do princípio de prazer. Tá? Daí nós temos a pulsão de morte. Primeiro que a ideia de pulsão aqui, eu coloquei em destaque que na teoria de Freud a pulsão designa a representação psíquica de estímulos originados no organismo e chegam até a mente. Aqui, quando nós falamos que pulsão é a mesma coisa que instinto, é um pouco redutido. Nós estamos fazendo uma redução, né, redutível do ponto de vista da teoria freudiana, porque aqui uma pulsão ela é uma força, é um pathos, né, lembrem lá a ideia do Nietzsche, por isso que Nietzsche vai influenciar bastante Freud, de que algo no meu corpo está pedindo isso, é uma necessidade física que se traduz em linguagem, que se traduz em expressão, que se traduz em entendimento, que ela se faz externa, ela sai de uma necessidade física e se externaliza, né? Ela se torna algo exteriorizado a partir da linguagem ou do comportamento. Tá? Então uma pulsão é isso. E o Freud ele vai ser muito conhecido por essa ideia de pulsão de morte, porém o Freud apresenta tanto a pulsão de vida como a pulsão de morte. Então aqui, ó, só para nós irmos para esse entendimento, é como se fosse um impulso energético agindo internamente, de modo que conduz e molda as nossas ações. O comportamento resultante se diferencia do gerado por decisões, já que este é interno e inconsciente. Ou seja, a pulsão é um mecanismo que ele existe independentemente da cultura. Tá? Ele está relacionado muito ao id. Beleza? Então aqui, dito isso, peraí. Aqui eu distingui para vocês a ideia de pulsão de vida e pulsão de morte. Então, basicamente, a pulsão de vida se trata de um elemento, um mecanismo que preserva a vida e a existência de um organismo vivo. Então, por exemplo, quando você luta pela vida, pela sobrevivência, mesmo em circunstâncias que sejam desfavoráveis, isso é a pulsão de vida, que busca a sobrevivência, busca a permanência da vida. Já a pulsão de morte é uma tensão que seja por contingências externas ou mesmo por vontade do indivíduo, vontade no sentido patológico, algo interno, e por isso que a depressão ela está muito relacionada à pulsão de morte, porque o Freud vai apresentar alguns exemplos aqui muito autoevidentes para entender o que é a pulsão de morte. Por exemplo, o suicídio. O suicídio é uma necessidade de reduzir toda e qualquer vitalidade que existe em um indivíduo de maneira arbitrária e irracional. É como se o id ele não tivesse mais nenhum tipo de
presença dentro daquele ser e a pulsão de morte ela tomasse conta, né? Então, é como se a tensão se reduzisse ao ponto de que uma criatura viva atinge o estado de inanimamento e inorgânico, né? A meta é fazer o caminho inverso do crescimento, nos levando à nossa forma mais primitiva de existência. Daí entra uma questão muito importante aqui para eu fechar essa aula para vocês, pessoal, que o Freud apresenta no Uma História da Civilização. Porque essa dinâmica entre superego e os indivíduos produz também, por conta desse conflito, algo que é expansivo da própria civilização. A civilização ela se encaminha para a pulsão de morte. Porque quanto mais expansividade da vida, mais pulsão de morte. Eu sei, parece contraditório, mas é isso mesmo, é um paradoxo. Para o Freud, quanto mais vida, mais morte do ponto de vista civilizacional. Como é que a gente pode entender isso? É muito simples. Se eu tenho um planeta com 8 bilhões de pessoas, isso ainda é possível existir sociedade. Se eu tenho um planeta com 30 bilhões de pessoas, não existe planeta e não existe sociedade. Então, quanto mais expansividade da vida, mais próximo da extinção nós estamos. Quanto mais vida, mais possibilidade de que todo o processo que compreende a vida tenha como resultado a morte. Tá? Isso vem não só do Freud. Nós temos a segunda lei da termodinâmica, que fala sobre a entropia, a força entrópica. Eu peço que vocês pesquisem sobre a entropia. E tem um teórico, um biólogo, que ele se chama Lovelock, né? E ele fala sobre a ideia de que a espécie humana ela tem como ápice da sua evolução a extinção, como todas as outras espécies também têm. Porque quanto mais expansivo nós formos, mais destruidor será aquilo que nos mantém, né? Ou nós vamos destruir com mais eficácia aquilo que nos mantém. Um exemplo disso é o próprio vírus. Um vírus é uma força irracional, não tem um controle, ele é propagado e ele destrói, né? Ele não tem a expansão da vida daquele... ele é o hospedeiro, no caso, ele é destruído. O próprio câncer também é uma boa analogia aqui da concepção freudiana, porque o câncer é uma propagação de células que acabam com o hospedeiro, tá? Então, a expansão da vida, a pulsão de vida, ela tem como resultado a morte. Portanto, a pulsão de vida e a pulsão de morte são forças conectadas, elas coexistem, ok, pessoal? E de certa forma elas se interrelacionam e dependem uma da outra, beleza? Por causa da questão de diferença e semelhança. Então é isso, pessoal. Espero que tenha ficado claro. Se surgindo alguma dúvida, podem me encaminhar uma mensagem que eu estou à disposição de vocês, tá? Eu ainda vou falar um pouco mais sobre isso, só que agora eu vou sair um pouco da seara freudiana e vou falar um pouco mais sobre a questão dos valores dentro daquilo que nós chamamos de contemporaneidade. Beleza, galera? Até mais. Um abraço.